Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, e espero também que vocês estejam prontos para continuarmos aí os nossos estudos sobre a segunda fase do modernismo, foco agora na prosa. Bem, nas nossas aulas anteriores, conhecemos um pouquinho da produção de Graciliano Ramos, conhecemos esse autor assim muito importante na literatura brasileira, conhecemos um pouco da sua escrita, conhecemos ali um pouco do seu estilo. Na aula de hoje a gente vai conhecer um outro autor também fantástico e dentre esses autores da segunda fase, o mais famoso, o mais conhecido, o que mais produziu e o que mais foi traduzido para outras línguas mundo afora. Deixa eu apresentar para vocês o nosso querido Jorge Amado. Jorge Amado é uma figura muito conhecida na literatura brasileira, porque teve várias obras adaptadas para a televisão e para o cinema, tá? E a gente vai conhecer um pouquinho da obra desse autor. Deixa eu apresentar, esse é Jorge Amado, né? Esse senhor dos cabelos brancos aqui, né? Que já não está entre nós, claro que não, né? Mesmo se ele estivesse vivo, ele teria hoje 108 anos, né? Então, Jorge Amado morreu, só não me lembro a data, vamos dar uma olhadinha aqui para ver se tem. Exatamente que ele morreu, mas ele nasceu em 1912, tá? Foi um grande autor da literatura brasileira, um grande autor baiano que vai retratar a Bahia só como ele retratou, né? Vai retratar os costumes, vai retratar a linguagem, vai retratar a língua baiana, né? O baianês, como ele soube trazer muito bem para a literatura. Vai falar das questões sociais, como não poderia ser diferente, né? Que é uma característica que a gente encontra em todas as obras da segunda fase modernista. E, claro, né? Por consequência, ele vai falar do Brasil, tá? Então, esse é o Jorge Amado. Vamos conhecer um pouquinho da sua história, então. Vamos falar um pouquinho da sua biografia. Bem, Jorge Amado, como eu disse, nasceu aqui ó, em 1912, tá? No sul do estado da Bahia, nessa fazenda de Auricídia, tá? Filho de um fazendeiro de cacau. Isso aqui é legal marcar. Vamos escolher uma outra cor, né? Porque eu acho que esse vermelho se destaca, mas não tanto. Aí, pronto. Por que é legal destacar que ele foi filho de um fazendeiro de cacau? Porque ele vai ter um ciclo da sua obra, o ciclo do cacau. Ele vai falar muito sobre isso. Então, é como ele vai conhecer de perto as questões do cacau na Bahia, o que é ser dono de fazenda, o que é ser um trabalhador da fazenda de cacau. Como ele conhece essas relações de perto, ele vai escrever várias obras que vão trazer essas relações, tá? Seu primeiro romance, gente, vai ser em 1931. E em 33 ele se casa pela primeira vez com Matilde Garcia Rosa, com quem vai ter uma filha, tá? Ele publica, como eu disse, em 1931, a sua primeira obra, que chama País do Carnaval, tá? E depois ele começa a publicar o seu segundo romance, que vai ser Cacau. É aí que se inicia esse ciclo do cacau, que eles vão chamar, né? Os estudiosos da literatura dão esse nome, porque ele vai escrever uma série de obras em que vai explorar exatamente essa relação de trabalhadores, tá? Do dono da fazenda com aqueles que trabalham nas fazendas de cacau. E vocês sabem que o cacau ele vai ser muito explorado na Bahia. Há uma renda grande em torno do cacau. É conhecido como ouro negro, né? Porque dava muito dinheiro o cacau na Bahia. Até hoje se explora, né? Formou-se em Direito, tá? No Rio de Janeiro, em 1935, e se torna militante comunista. Isso é outra coisa importante da gente ter em mente.
em relação a Jorge Amado, porque a sua obra vai refletir essa militância. Ele vai trazer os pensamentos socialistas para a sua obra. Ele vai falar o que é o socialismo e vai, claro, né, recriminar aí o capitalismo. Então a gente tem que ter isso em mente para a gente poder entender a obra de Jorge Amado. Por conta de ter sido militante, e olha o período, né, que ele vai ser exatamente nesse período do momento, no período do momento é ótimo, né? Nesse período em que o governo de Getúlio Vargas se torna ditatorial. Né? Nesse momento em que Getúlio Vargas se torna um ditador e vai abrir caça aos comunistas. Tá? E aí, por conta disso, ele vai ter que se exilar na Argentina e no Uruguai durante esses períodos de 1941 e 1942. Jorge Amado, num primeiro momento, porque ele vai ser político, tá, gente? Ele vai ser deputado. Vou mostrar isso para vocês. E o Getúlio Vargas vai chamar Jorge Amado para fazer parte do seu governo, e Jorge Amado, claro que não, ele vai negar, por isso ele vai passar a ser perseguido, tá? Vai ter suas obras cremadas em praça pública, como a gente vai ver uma obra aqui, né? A gente vai conhecer a obra Capitães da Areia, vou mostrar para vocês. Aliás, vou postar o livro na íntegra para vocês poderem conhecer e quem sabe não querer ler. Eu vou tentar achar o PDF de todas as obras que nós lemos, eu vou colocar para vocês terem à disposição, quem sabe, né? Nós estamos aí em quarentena, né? Então, vamos ler. É bom. E aí, então, gente, ele faz essa viagem, percorre a América Latina durante esse período de exílio e volta para o Brasil em 1944 e se separa da sua esposa Matilda. Em 45, ele vai ser eleito, olha só, membro da Assembleia Nacional Constituinte na legenda do Partido Comunista, né? Ele vai fazer parte do PCB, assim como outros autores que a gente já conhece também pertenceu, como o Ferreira Goulart, por exemplo, né? O próprio Garcia Rosa, não, desculpa, gente, Graciliano Ramos. Tendo sido o deputado federal mais votado no estado de São Paulo, como eu disse, ele foi político, né? Então ele vai trazer essas ideias também. Jorge Amado foi autor da lei que ainda está em vigor, gente, que vigora até hoje, a lei que dá direito à liberdade religiosa no Brasil, tá? Então deixa eu marcar isso aqui, que é também legal, porque ele vai trazer isso também na sua obra, tá? Jorge Amado, ele vai trazer essa mistura que existe na Bahia, né? As misturas de cultos, as misturas religiosas, oh, gente, fugiu a palavra, né? O sincronismo que tem, né, dentro das religiões na Bahia. Ele vai apresentar isso nas suas obras, tá? Então, ele dá o direito à liberdade ao culto. E aí ele se casa com uma autora chamada Zélia Gattai, tá? Que vai escrever uma obra, ela também foi autora, tá? Também foi escritora e tem uma obra famosíssima que se chama Anarquistas Graças a Deus. O título é totalmente irônico, né? Bem, dentro do Partido Comunista, dedicou-se a partir de então inteiramente à literatura, tá? É a partir desse momento aqui, então, que ele vai escrever e vai se dedicar, assim, totalmente à literatura. Tá vendo que ele tá escrevendo, ele escreve, ele é político, né? E aí ele vai se dedicar depois, ele vai se tornar escritor de fato, tá? E aí a gente vai ver
que as obras de Jorge Amado vão passar por ciclos, vão passar por etapas. Daqui a pouco eu falo para vocês. Em 61, ele vai ser eleito para a Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira de número 23, gente, que pertenceu anteriormente a José de Alencar, e antes de José de Alencar, pertenceu a Machado de Assis. Jorge Amado morreu em Salvador no dia 6 de agosto de 2001. Aí, pronto, lembramos qual foi a data de morte dele. Foi cremado conforme o seu desejo e suas cinzas foram enterradas no jardim de sua residência, na rua Alagoinha, no dia que completaria 89 anos. Viveu bem, né? E intensamente. Bem, Jorge Amado foi um dos escritores brasileiros mais conhecidos, mais vendidos e que teve as obras traduzidas para todas as línguas aí que você imaginar, tá? Ele escreveu muito, ele produziu, se não me engano, mais de 30 romances. E as suas obras, pessoal, têm esse cunho regionalista, enaltecendo o povo e a terra e a cultura local. Isso aqui é muito importante que vocês guardem, tá? Porque isso vai estar presente na obra de Jorge Amado, independente do ciclo, independente da etapa que ele estiver escrevendo, independente do momento, todas as obras de Jorge Amado vão trazer essa característica da Bahia, de falar da Bahia, de trazer detalhes do estado baiano, né? De trazer características do povo da Bahia, das relações políticas, sociais, independente do período da escrita, isso vai se fazer presente na obra de Jorge Amado, sempre. Outra característica é essa linguagem oralizada, tá? Vocês vão ver que o texto do Jorge Amado também é muito simples de ler e ele traz um baianês bem claro no seu texto, tá? E, claro, as preocupações críticas sociais que se faz presente. Sua literatura vai ser dividida em 3 etapas, como eu disse, tá? Primeira etapa é o ciclo do cacau, que é o momento que ele vai explorar essas relações, o coronelismo que existe na Bahia, que existe até hoje. Ah, ele vai falar disso, vai falar dessas relações de trabalho, relações de exploração trabalhista, tá? As questões sociais que envolvem essa exploração, ele vai trazer no ciclo do cacau. Depois a gente tem um segundo momento em que ele traz as temáticas dos problemas sociais. É aqui que o Jorge Amado vai ser perseguido. Ele vai escrever uma obra que nós vamos estudar e vamos conhecer na próxima aula, chamada Capitães da Areia. Tá? Nessa obra, meninos, essa obra que foi publicada em 1937, exatamente no ano que Getúlio Vargas declara o Estado Novo, e que Jorge Amado passa a ser perseguido, essa obra traz, né, como temática exatamente essas questões sociais que acontecem em Salvador. Vai trazer a história de um conjunto de meninos órfãos, abandonados, à mercê do próprio destino, à mercê ali, né, da sociedade. E por conta de não ter ninguém, de não ter nenhum amparo, esse grupo de meninos, claro, para sobreviver, eles vão ter que assaltar, eles vão ter que roubar para poder continuar vivos. Então ele vai trazer esse problema que existia na Bahia, o problema dos meninos abandonados, dos meninos de rua. E aí, claro, vai botar o dedo na ferida, né, do estado baiano e principalmente aí de Salvador. E claro, aí ele vai trazer junto dessa história toda essa ideologia comunista. E aí o livro vai ser perseguido, vai ser recolhido, queimado em praça pública, né, por ordem de Getúlio Vargas. A terceira etapa é o enfoque no lirismo. Como vai ficar difícil, né,
de Jorge Amado continuar produzindo os seus livros com esse enfoque social, com temáticas comunistas, ele vai ter que abandonar para poder escrever outras obras em que há esse enfoque no lirismo. Mas ele não deixa, ele não abandona o regionalismo, ele não abandona de fato essas questões sociais, só que ele dá uma camuflada nessas críticas, sabe? Não fica essa coisa tão direta como acontece na fase social da sua produção. Ele vai camuflar. E é aí que ele vai produzir obras que foram, claro, né, eternizadas pela televisão, por filmes, como Dona Flor e seus dois maridos, como Gabriela Cave Canela e dentre outros, né? São as obras que mais fizeram sucesso de Jorge Amado porque alcança esse grande público, né? Bem, como eu disse, vamos só dar uma relembrada aqui no estilo do autor. Foi um grande contador de histórias, sem dúvida. A gente vai ler o texto e vocês vão ver como que a escrita de Jorge Amado é envolvente, dá vontade de ler mesmo, e é simples a leitura, tá? Ao escrever suas obras, Jorge Amado tinha um cuidado maior com a narrativa e não com a estrutura técnica. A gente vai ver que os textos são bem livres mesmo, e não tem essa preocupação em deixar uma marca estética no seu texto. O autor não demonstrava preocupação com a estrutura literária, ou mesmo com as normas de ortografia. O importante era narrar, trazer a história. Então, vai ser um grande escritor nesse sentido. Ele não vai ficar preocupado com a estrutura estética do texto. Eu tenho que escrever assim para representar tal personagem, eu tenho que usar tal linguagem para representar tal. Não. Ele vai naturalmente contando as suas histórias e acaba que o estilo acaba representando os personagens. A maneira de falar representa os personagens, tá? O importante para ele era contar bem a história, narrar bem a história. Por isso que Jorge Amado vai ganhar um destaque maior do que Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos tinha essa preocupação estética, tinha essa preocupação com a linguagem, como trabalhar isso para poder representar os seus personagens. Então, se torna um texto, podemos dizer, mais literário nesse sentido, né? Mais culto nesse sentido, mais reflexivo nesse sentido. Mas Jorge Amado não fica atrás, ele só tem um texto mais livre, tá? A linguagem oral ganha espaço na obra do escritor, a gente vai ver que a oralidade está muito presente, mas o primeiro texto que eu quero mostrar para vocês é como se fosse uma escrita de um jornal, porque ele abre o texto Capitães da Areia denunciando os problemas sociais, vocês vão ver isso. Então aí tem uma linguagem um pouco mais jornalística. Mas depois eu quero mostrar um outro texto, né, que vai ser um outro capítulo da obra, para que vocês possam ver essa linguagem, né, baiana, natural, tá? Então, ele ganha espaço, essa oralidade no seu texto, né, o que traz aí bastante naturalidade. Nota-se uma fidelidade à língua falada pelo povo. Então, ele vai escrever da maneira como o povo fala. Característica das primeiras fases ali do modernismo, né? Da primeira geração modernista. Como o Mário de Andrade escreveu, como o Oswald de Andrade escreveu, né? A linguagem é direta e popular. Mas é importante ressaltar que o tom poético ainda é percebido. A gente percebe isso, sim, claramente. E aí, resumindo as características literárias de Jorge Amado, temos, né? É um destaque do modernismo, Jorge Amado, com certeza, né? Aquele autor que se destaca exatamente por essa produção, que se assemelha à primeira fase do modernismo. Tem a ideia da necessidade da justiça social, e acrescenta também um tanto de ideologia política, como eu disse, né? Vai ser esse autor
que vai trazer as bases, né? Vai trazer o pensamento comunista para a obra. E eu acho muito legal ler Jorge Amado, porque a gente acaba desmistificando esse pensamento comunista, né? Que a gente de fato não conhece, o mundo também não conhece, porque o comunismo não existiu. Em todos os lugares que se tentou implantar, né? Através do socialismo, não se alcançou o comunismo. Falharam, né? Os líderes falharam, não conseguiram chegar ao comunismo. E aí, então, é legal ler Jorge Amado para a gente entender esse lado, né? Conhecer, que ninguém conhece de fato, nunca foi praticado. Destaca o pobre, o negro, o marginalizado, enfim, todos os excluídos da sociedade. Esses são os personagens de Jorge Amado, né? Aqueles que não entram na sociedade, aqueles que a sociedade quer eliminar. E como faz para eliminar? Isso também é colocado na obra do Jorge Amado, tá? E aí, essa característica também que já vimos na obra de Graciliano Ramos, que vai ser aqui a ideia de narrar os pensamentos, os desejos, né? Essa introspecção, essa literatura psicológica que a gente já viu na obra de Graciliano Ramos, se repete também na obra de Jorge Amado. É muito interessante ver como os personagens reagem ao meio, como eles pensam, eles vão refletir, como é que seus pensamentos vêm à tona, né? E principalmente os sentimentos. É muito interessante isso. O cenário é normalmente a zona urbana ou plantação de cacau da Bahia, isso eu já falei, né? Por que vai ser a plantação de cacau, né? Porque ele conviveu, ele viveu ali de perto essa relação, né? A produção de cacau. E a zona urbana é quando ele retrata o cenário de Salvador em várias obras dentro desse ciclo social. Era grande apreciador da cultura negra e usa muitos elementos em seus livros. Também ressalta o erotismo e a sensualidade da mulher brasileira. Então vamos por etapas aqui. A cultura negra vai estar presente, né? Esse sincretismo que eu já falei anteriormente, que acontece dentro da Bahia, né? É muito comum essa mistura das religiões, isso aparece muito na obra de Jorge Amado. A gente vai ver isso claramente em Capitães da Areia, porque você vai ter uma mãe de santo que toma conta dessas crianças, mas também um padre. E como essas crianças misturam, né, essas religiões, porque ele se sente protegido pelas duas, mas a gente tem um padre e tem uma mãe de santo, como os elementos católicos e os elementos do candomblé aparecem na obra, muito legal, é a cara da Bahia isso. E também ressalta aí o erotismo, a sensualidade feminina, a gente vê isso amplamente nas obras como, que eu já citei, Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, entre outras obras fantásticas, né? Ele vai explorar essa sensualidade que também é característico lá da primeira fase do modernismo, que é característico lá do naturalismo, né? Que faz parte da nossa cultura. Não tem como deixar isso de lado, né? O Brasil é conhecido também pela sensualidade das mulheres, pela beleza das mulheres. Então, claro que ele vai explorar isso. Não tem como. É um elemento que marca a nossa cultura, tá? Isso vai aparecer na obra de Jorge Amado. Ok, meninos, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho esse estilo de Jorge Amado. Na próxima aula vamos conhecer uma obra que é muito bacana, que eu gosto muito, eu acho interessantíssima da gente conhecer. E, claro, eu também vou botar o vídeo para vocês, porque tem um filme sobre Capitães da Areia que é muito legal, que retrata uma boa parte da obra, mas claro que o livro tem que ser lido para compreender na íntegra a ideia do Jorge Amado, mas o filme é muito legal e eu vou colocar para vocês também, tá? Ó,
Beijo, espero vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula para lermos juntos as obras de Jorge Amado, ok? Beijo, até mais. Tchau, tchau.